prática, na verdade não é uma prática, é uma proposta, que se fortaleceu muito ao longo dos anos 90, principalmente, que é trazer para o modelo de planejamento urbano o planejamento administrativo, que não é uma coisa ruim, mas via o que eles chamam de planejamento estratégico. O planejamento estratégico, que virou uma febre mundial, né, ele foi assumido por várias administrações no mundo inteiro. Em São José dos Campos não fugiu a essa regra, e é um planejamento que é conhecido na literatura como o planejamento mercadológico, porque ele trabalha os problemas da cidade, mas não no sentido de melhoria efetiva da qualidade de vida da população, mas de tentar tornar a cidade atraente para os investimentos externos. E isso está presente já em São José, a gente vê perfeitamente, principalmente depois da década, no finalzinho dos anos 90, depois de 97, explícito em todas as políticas de reforma urbana. A gente não sei se a gente pode chamar de reforma, mas de embelezamento urbano, porque reforma é uma coisa mais forte, mas de embelezamento urbano, de remoção de favelas da área central, né, tentar deixar, que a gente chama de higienizar a área urbana central, para que o capital ele veja a cidade com bons olhos e como um local atraente em termos de investimento. Os condomínios de alta renda já é uma tendência que vem desde a década de 70 no Brasil, que está replicando uma tendência principalmente americana, vendendo uma proposta de cidade assim, longe do caos urbano, longe da pobreza urbana e próximo da natureza. Então esse é o modelo tem uma autora, a Teresa Caldeira, que trabalha muito bem isso para São Paulo. Então ela chama inclusive de enclaves fortificados, porque a classe média ela vai procurar essas áreas, mas ao mesmo tempo ela tem o recurso para bancar a segurança. Então são espaços altamente fortificados. Não necessariamente são espaços que estão livres da violência. Isso é uma outra discussão. Então você cria a falsa ideia de que você está protegido dessa cidade que você não quer e que de alguma forma você nega quando você muda para esse tipo de espaço. A gente tem uma altíssima concentração desses condomínios na Zona Oeste, ou seja, pega Urbanova, principalmente, Zona Oeste que inclui Urbanova, pega um pouco a região do Colinas, um pouco o Aquários. Tudo isso é o conjunto da Zona Oeste, é onde estão localizados está localizada a maioria desses condomínios, e também alta concentração de população de renda acima de 10 salários mínimos. Então você tem um bolsão de pobreza que fornece mão de obra barata para essa população que necessita dessa mão de obra barata. E aí o deslocamento dessa população na cidade também é um problema enorme, porque eles não levam 1 hora para sair da sua casa e chegar no serviço. É o que a gente chama de limpeza urbana, é a retirada da pobreza da parte visível da cidade. Então, remoção de favelas, ele se encaixa perfeitamente nesse modelo. O surgimento do Pinheirinho está muita relação com o surgimento do banhado. Ou seja, uma população de baixa renda que migra para São José, ou então que já reside aqui e não tem poder financeiro para arcar com aquilo que é básico para qualquer ser humano, que é a habitação. Então, a gente olha lá a Constituição, o artigo, não me lembro agora, acho que é um dos primeiros, o primeiro artigo, segundo, não lembro, que fala da dignidade da pessoa humana. E a pessoa que não tem um local para morar, falta a ela a dignidade. Isso é fato.
Então, as pessoas elas não vão ocupar essas áreas porque elas são bandidos ou são querendo usufruir da benéfice do poder público. Elas vão porque elas não têm opção de escolha. Então, quando o banhado, em particular, quando ele foi ocupado há 50 anos atrás, porque ali, 50 anos, a cidade de São José estava no centro. E essas pessoas, elas queriam trabalhar, queriam acessar o mercado de trabalho facilmente, foram residir naquela área, que é uma área muito insalubre. Não é nada agradável morar numa área pantanosa, com risco de doenças, sem infraestrutura. E elas ali se estabeleceram. O banhado cresceu, ele cresceu sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque a gente continuou com uma ausência de políticas habitacionais voltadas para a população de baixa renda. Isso é um problema do país sempre, desde sempre, sempre foi. As pessoas ocupam essas áreas porque elas não têm uma política habitacional que dê a elas a garantia do morar. O que aconteceu com o Pinheirinho foi a mesma coisa. A diferença é que o Pinheirinho foi um movimento social. A ocupação ela se dá de maneira imediata, quer dizer, não é um processo lento como foi o banhado. As pessoas se uniram e foram lá e ocuparam aquela área de uma vez só. E muito bem mapeado pelo movimento social como uma área improdutiva, questionando aquilo que também é o artigo 182 da Constituição Federal, que é a função social da terra. Então, quando ele fala, bom, essa terra está aqui, parada, rendendo dinheiro para quem está devendo uma fortuna de IPTU para o município, vamos fazer então dela o uso mais adequado possível, que é a habitação popular. Então, quando esse movimento ele se instala ali, ele é legítimo. Ele não é um movimento, de novo, não é um movimento de bandido, é um movimento legítimo. O grande problema do Pinheirinho é que havia uma proposta de governo de transformação daquela área numa grande zona industrial. E o Pinheirinho ali, ela minava qualquer possibilidade de criação de uma zona industrial. Então, a prefeitura ela foi assim, incansável no sentido de combater o movimento. Eles ficaram, uma das coisas na época, que nós temos essas informações, tudo em ata, etc. Os vereadores votaram por não dar mais aquele, tinha um programa de leite, cortar o programa de leite dos moradores ali, ambulância não entra ali, qualquer tipo de ação social municipal não ia atender os moradores do Pinheirinho. Isso foi, na época, discutido dentro da Câmara de Vereadores de São José dos Campos, né? Quer dizer, os representantes do povo se unem contra o povo. Isso, para mim, foi um período lastimável da história política de São José, entre outros, mas esse aí foi bem lastimável. A gente foi surpreendido com aquela coisa horrorosa, né? Aquele caso de polícia, quer dizer, as pessoas elas foram retiradas à força. Foi uma coisa horrível, né? Eu estive lá 2 dias depois, porque eu estava em viagem, aí eu cheguei, fui lá ver o pessoal, fiquei horrorizada, a condição, que as pessoas perderam tudo, né? A sua história de vida. Mas elas estavam... Isso também é muito interessante, né? Você ouvir o preconceito dos iguais, porque a população que mora nas redondezas, ela achou ótimo. Não, eles não pagam aluguel. Eles querem tudo de graça, eu pago aqui, por que eles têm que ter de graça? Ninguém queria nada de graça. Eles estavam querendo uma política habitacional inclusiva, e não simplesmente continuar marginais à sociedade. Primeiro, a gente tinha que fazer ou rever o nosso plano diretor. É assim que a toada tem que tocar. Primeiro você pensa macro, porque o plano diretor é macro. Que município eu quero daqui a 10 anos?
Depois que eu penso que município eu quero, eu vou para a lei de zoneamento. Eu não posso inverter esse processo. E o processo está sendo invertido por pressão do setor imobiliário, é óbvio. E quanto mais rápido for o processo, menos as pessoas vão compreender. E isso é bom para o poder público. E aí entra o banhado. Porque o que está disposto no banhado? Quer dizer, de repente agora o banhado não me interessa mais o banhado. Porque agora aquilo lá vai ser retirado para passar ali uma via. Não, é um parque ecológico que vai ter uma via. O interesse é a via. Porque a via ela vai causar uma valorização de terrenos ali ao longo dessa região, terrenos que já não podiam ser ocupados. E de acordo com as antigas leis, eles não podiam mesmo. E agora, peraí, agora eu tenho uma beleza cênica que pode ser melhor comercializada, porque eu não vou ter mais pobre naquele lugar. Né? Não vou ter mais uma favela que enfeie e que evite eu subir um empreendimento e tenha lá aquela pobreza enfeiando a minha visão, a visão da minha janela, a visão do meu empreendimento. Então, vamos tirar o banhado. Essa é a proposta, eles de remoção, eles não têm negociação. Isso, fica aí, causando... Quando essa gestão começou, a gente teve umas conversas com algumas pessoas da administração nova, e uma das coisas que eu conversei na época foi exatamente isso. Eu falei, nossa, que maravilha! Olha, há propostas de integração da população dentro do projeto de criação do parque. Isso aqui no Brasil já está sendo feito. Ah, boa ideia. E nada foi feito. Porque a gente sabe que há um movimento muito forte do mercado imobiliário, de limpeza mesmo daquela área e pronto, senão os investimentos que estão pensados aí, eles não acontecem. Eu costumo dizer que São José está num momento de situação urbana, populacional, adequada para a gente fazer grandes intervenções, grandes. Transformar a cabeça do joseense, um programa maravilhoso de mobilidade urbana, de transporte de massa, não é de transporte individual, de transporte de massa. Vamos pensar a cidade no coletivo. E agora era a hora, porque a gente está aí com 700 mil habitantes, né? Um desenho urbano bem interessante que é possível fazer intervenções, mas esses movimentos não estão acontecendo. E aí a sensação que eu tenho é que a gente está perdendo o grande bonde da história. E aí eu consigo ver São José cada vez mais segregada. Cada vez mais segregada. A população da Zona Leste cada vez mais afastada do contexto da cidade, né? Que aí a gente pode até falar dos dos 100 cidades, que é um termo utilizado pela Raquel Ronick no último livro dela, que ela fala, né? São os 100 cidades, porque eles não têm direito àquilo que está sendo ofertado do lado de cá. Não tem direito a nada, a população esquecida. E eu não consigo ver a solução desse problema a médio prazo, é longuíssimo prazo. E para isso acontecer, as intervenções tinham que estar aí, né, já. Então eu não tenho um bom sentimento sobre o São José daqui a 20 anos.